Em 2024, você fez 3 previsões que se concretizaram perfeitamente, como Trump iniciar uma guerra com o Irã. E você fez uma série de novas previsões. Sim, explicarei cada previsão. O Irã não será uma guerra eterna e por que essa guerra levará à Terceira Guerra Mundial. Ué, é bem provável que o Império Americano colapse. Eu não sou propriedade de ninguém. É isso que você pensa. Então, Vamos falar sobre isso. o que eu quero fazer agora é ir para o mapa. Todos. Certo, vou mostrar onde ele errou. Ok, todos. Muito bem. Este que vemos aqui é um mapa detalhado do Oriente Médio. E a primeiríssima coisa que se nota claramente neste mapa é a sua vasta topografia. O que isso significa? Quantas montanhas você tem? O que é de fato bastante interessante é que a topografia entre o Iraque e o Irã é absolutamente diferente uma da outra. E isso é importante porque, em 2003, os americanos invadiram o Iraque e venceram a guerra em cerca de 2 semanas. E a razão pela qual eles venceram a guerra é que os americanos praticam algo chamado choque e pavor. E essa é a ideia central de choque e espanto. Essa abordagem consiste em uma estratégia militar que acredita que, se você cortar a cabeça da cobra, a cobra morrerá. Esse é o chamado golpe de decapitação. Então, o que eles fizeram foi entrar em Bagdá. Tomar o controle de Bagdá, o regime inteiro entrou em colapso e o conflito finalmente acabou. E eles conseguiram fazer isso por causa da topografia. Se você olhar para o mapa do Iraque, verá que é todo plano. Como se trata de um deserto, significa que você pode simplesmente voar com seus aviões por aqui. Corte a cabeça da cobra e a guerra acaba. Na verdade, não há como se defender de ataques aéreos porque a região é composta inteiramente por um vasto deserto. Agora, vamos ouvir um pouco mais sobre a complexa topografia do Irã. Por outro lado, o território do Irã é quase todo montanhoso. Na verdade, pode-se argumentar que o Irã é essencialmente uma imensa e verdadeira fortaleza natural. Então, a primeira coisa fundamental é que o Irã pode decidir travar uma guerra de atrito. O que é uma guerra de desgaste? Uma guerra de desgaste é como um longo jogo de resistência até cair. O que é isso? Certo. Um jogo de tio é quando não temos poder suficiente para destruir um ao outro. Então, o que estamos tentando fazer é criar pontos problemáticos, pontos de alavancagem para te forçar. Submeter-se, implorar, rendição, certo? Como o Irã é um país muito vasto e tem 92 milhões de habitantes, é impossível para os americanos e israelenses destruí-lo totalmente. Então, o que você tenta fazer, em vez disso, é bombardear alvos suficientes para que eles reconheçam que resistir é inútil e se rendam. Esse é o alcance da estratégia. Mas, novamente, o problema disso é que, primeiro, o Irã é grande demais. Segundo, é uma fortaleza montanhosa, o que significa que você pode esconder suas armas e seu exército dentro das montanhas, certo? O que permite que você conduza uma estratégia de guerra de guerrilha contra seu oponente. E é exatamente isso que o Irã está fazendo agora, onde suas bases subterrâneas de mísseis estão escondidas dentro das montanhas. E então eles conseguem atacar alvos em toda a região. O Oriente Médio, principalmente bases americanas, mas também instalações de energia que são fundamentais para o sistema petrodólar americano. Então, é um jogo de resistência em que os americanos tentam causar o máximo de dano possível na nação deles, e o Irã, em resposta, tenta destruir o máximo possível da economia global, para forçar o mundo a pressionar os Estados Unidos a encerrar a guerra. Então, essa é a situação em que estamos enfrentando neste momento. A segunda coisa que Trump errou é o quão vulnerável a economia global está. Porque os iranianos controlam algo chamado Estreito de Hormuz. E como você pode observar claramente neste mapa, o Estreito de Hormuz, localizado estrategicamente nesta região, é uma passagem marítima e uma faixa de água muito, muito estreita. Tem apenas cerca de 33 quilômetros de largura.
Você pode até nadar através do Estreito de Hormuz. Tudo bem, certo. E o que é muito importante é que o GCC exporta 20% da energia de todo o mundo, né? O quê? O Conselho de Cooperação do Golfo. Certo, então o Conselho de Cooperação do Golfo são certas nações do Oriente Médio que se alinham politicamente. Então eles incluem Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Irã, Kuwait. Se você tem estado exportando energia, mas não apenas energia, também muitos subprodutos da produção de energia, incluindo também fertilizantes para o mundo, principalmente para o leste asiático e a Índia. Em troca, eles têm recebido alimentos de volta. Então, a maioria das pessoas não percebe isso, mas o GCC, na verdade, importa 89% de suas necessidades alimentares. E o motivo disso é que eles ficaram tão ricos nessas últimas décadas que as populações explodiram. E como resultado, eles precisam alimentar sua população, mas não possuem recursos agrícolas. Eles também não possuem recursos hídricos. Assim, eles têm duas grandes vulnerabilidades: comida e água. E existem muitas usinas de dessalinização na região. O que é uma usina de dessalinização? Ok. Assim, uma usina de dessalinização retira água salgada dos mares e, por meio de um processo eletroquímico, a transforma em água potável que as pessoas podem usar para beber e para fins agrícolas. Ok. Certo? Como podem ver, toda esta área é extremamente vulnerável a ataques de drones e mísseis provenientes do Irã. Essa é a segunda ação importante que o Irã realizou, algo que Donald Trump não esperava. Ele não esperava que os iranianos fossem capazes de fechar o Estreito de Hormuz. E a forma como os iranianos conseguiram fechar o Estreito de Hormuz foi simplesmente ameaçando atacar qualquer navio que tentasse atravessá-lo. O motivo é que esses navios dependem de seguro marítimo para poder operar. Mas se houver um risco muito alto de serem destruídos, então eles não terão seguro. Então, não é que os iranianos tenham dito a esses navios que eles não podem atravessar. É simplesmente que as seguradoras não permitem que esses navios atravessem por ser perigoso demais. E o Trump não... Você acha que eles consideraram isso antes de começarem a bombardear o Irã? Que o Irã teria alguma influência para fechar um trecho tão crucial do sistema hídrico, essencial para, digamos, transporte marítimo, fertilizantes, energia, etc. Você acha que eles saberiam disso? Certo. É isso que muita gente diz. Trump é estúpido, Trump é impulsivo, ele foi enganado pelos israelenses. E existem boas evidências que corroboram essa ideia. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Chama-se Estratégia de Defesa Nacional. Pois bem, vamos analisar. E este é um documento oficial que foi publicado pelo Departamento de Guerra. E nele explica-se detalhadamente qual é a estratégia geopolítica norte-americana para manter a sua dominância global. E logo na introdução, o que se diz explicitamente é que, por um longo período de tempo, os Estados Unidos foram intimidados em todo o mundo. A América é uma nação que protege o mundo. No entanto, a Europa e o leste asiático se aproveitam da generosidade americana. Os europeus não pagam pela sua defesa e, por isso, colocam todo esse dinheiro em bem-estar social no sistema de pensões deles. Os chineses têm dado aos Estados Unidos um acordo comercial ruim. Os chineses roubam tecnologia americana e depois a usam para fabricar produtos que vendem de volta aos americanos. Então, como todos sabemos, os americanos têm sido prejudicados de forma sistemática há várias décadas. E o presidente Donald Trump, ele vai mudar esse cenário fazendo 4 pilares estratégicos, certo? A estratégia de defesa nacional propõe agora um programa de 4 pontos para posicionar a América em primeiro lugar. A primeira coisa que a América vai fazer é garantir a segurança do hemisfério ocidental. Por quê? Porque o hemisfério ocidental pertence de fato aos Estados Unidos. Quando você diz hemisfério ocidental, o que quer dizer? Qual região é essa? Isso. O Canadá também? Então, se você olhar o mapa, podemos dividir o mapa em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Ok, então tudo isso aqui
Tudo, incluindo a Groenlândia, incluindo o Canadá, incluindo o México. Toda esta vasta região geográfica pertence aos Estados Unidos. Portanto, você não pode comercializar com nenhum desses países sem a permissão direta americana e sem pagar um significativo tributo aos americanos. E é exatamente por isso que os americanos estacionaram 1/3 de seus recursos navais militares na região do Caribe hoje. Se você disser isso aos chineses e aos russos, recue. Se você estiver querendo vir aqui, ou paga um tributo, ou será atacado imediatamente. Este aqui é o primeiro ponto principal dessa estratégia. O hemisfério ocidental pertence à América. Algo que eles chamam de doutrina da não rolagem, que é o corolário de Trump, a doutrina Monroe. Então esse é o primeiro ponto.